Vendo, já quer copiar o pai, ó. O pastor já fez a introdução da mensagem, viu, pastor? Tá? Gostei. Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias em Salmo 128, tá bom? Salmo 128. É um salmo curto. Que fala um pouco de família, de temor ao Senhor. Fala sobre homens, mulheres, pais, mães, filhos. Salmo 128. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Vamos orar? Oremos, Santo Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, ó Deus, onde nos instrui, Pai, que o temor do Senhor, Pai, é o início de todas as coisas, ó Pai. Devemos ser homens, mulheres, filhos que temem a Deus, ó Pai, numa sociedade tão corrupta e mal, ó Pai. Obrigado, Pai, por esses versículos que nos instruem como família a seguir, Pai, os teus caminhos, temendo a Ti, ó Deus. Obrigado mais uma vez pelo privilégio, Senhor. Usa-me como teu instrumento, Pai, nesse momento. E aí, teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Pai. Meus irmãos, como um bom pai moderno, né? E o tema de hoje é a esperança dos lares em crise. Como um bom pai moderno, eu fui lá no Google, né? E digitei a seguinte pergunta: o que fazer para não ter crise no lar? E o Google é meio audacioso, ele respondeu ainda, né? Será que é possível mesmo não ter crise no lar? E a resposta do Google foi: para manter um ambiente equilibrado e lidar melhor com os seus desafios do dia a dia, confira essas práticas essenciais. Primeiro, gerencie as emoções. Evite responder impulsivamente nos momentos de estresse. Passa um tempo para respirar e esfriar a cabeça antes de retomar a conversa. O conselho é bom, né? Comunicação assertiva. Prefira expressar o que você sente usando frases como eu me sinto. Em vez de iniciar a frase com acusações diretas como você sempre ou você nunca. Divida as tarefas de forma justa. Um dos maiores motivos de atrito é a sobrecarga. Então, verdade, né? E a sensação de falta de cooperação nas obrigações de casa. Crie momentos de leveza, viaje, promova atividades de lazer, descontração, reforçando o vínculo afetivo nos momentos em que não há problemas a resolver. Irmãos, tudo isso pode ser verdade, mas não evita que a crise chegue em nossos casamentos. Há crises financeiras, não sei se você está passando no momento atual, emocionais, há crises morais, há crises espirituais, e com isso os casamentos eles vão se desfazendo, se esfarelando, né? Pais perdem a autoridade sobre seus filhos, filhos crescendo sem direção alguma, sem instrução, e o diálogo sendo substituído ali por telas, né, de celulares, e o perdão dando lugar ao orgulho. Nunca tivemos atualmente tantos recursos
tantos recursos para viver em família e, ao mesmo tempo, tantos lares adoecidos. Entretanto, quando abrimos aqui as Escrituras, descobrimos que Deus ele nunca desistiu da família. E o Salmo 128 não descreve uma família perfeita, porque afinal não existe, meus irmãos, família perfeita. Mas uma família que vive debaixo da bênção e do temor de Deus. E sabe qual é o segredo desse lar, meus irmãos? Não é a ausência de problemas, porque os problemas certamente virão. Hoje pode ter vindo um problema na vida minha e na sua, eles virão. Mas o segredo é a presença de Deus e o temor a Deus. E o contexto desse Salmo 128 é um salmo de romagem, né? Um salmo de cântico. E enquanto eles caminhavam para Jerusalém, as famílias cantavam esse salmo. Do Salmo 120 ao 134 são salmos de romagem. Enquanto eles caminhavam, eles cantavam. Era como dizer assim: nossa esperança não está na cidade, nem no governo, nem na economia. Nossa esperança está no Senhor. Isso continua, meus irmãos, verdadeiro hoje. É uma mensagem verdadeira para os dias de hoje. Nossa esperança está no Senhor. Não está em político nenhum, não está na economia, não está em nada disso, está no Senhor. E o primeiro ponto dessa manhã é a esperança no lar começa quando existe temor ao Senhor. Vamos ler de novo o versículo 1. Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Meus irmãos, o salmista aqui, ele não inicia falando de casamento. Não começa falando de filhos. Não começa falando de dinheiro, né? Não começa. Começa falando do coração. Toda transformação familiar começa em um relacionamento correto com Deus. O temor do Senhor, meus irmãos, não é medo, não tem nada a ver com medo. Temor é diferente de medo. É amar a Deus acima de tudo. É obedecê-lo mesmo quando ninguém está olhando. Uma casa pode ter vários móveis caros, mas sem o temor do Senhor continuará vazia espiritualmente. Uma palavra para os homens daqui. Um homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, ele não usa de autoritarismo. Ele lidera pelo exemplo, pelo serviço, assim como Cristo fez, amando a igreja. Se a esposa deve ser uma videira frutífera, como nós lemos aqui no versículo 30, o marido, ele deve ser o solo que nutre e protege. Uma palavra para as mulheres agora. A mulher que teme ao Senhor entende o poder que tem de ditar o tom no lar. Ela escolhe a sabedoria ao invés de murmurar. Uma casa onde há temor a Deus é um refúgio, meus irmãos, de paz, não é um caos. Não é um campo de batalha, não é uma guerra. O homem e a mulher que teme a Deus certamente andará em seus caminhos. E assim nós vamos para o versículo 2, que a esperança do lar produz dignidade do trabalho. Ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Você comerá do fruto do seu trabalho e será bem-aventurado e próspero. Do trabalho de tuas mãos, algumas versões vão dizer, comerás. Irmãos, Deus ele honra o trabalhador, viu? Deus honra o trabalho. O homem não foi criado apenas para ganhar dinheiro. Ele foi criado para glorificar a Deus através do trabalho. O trabalho é uma forma de adoração. Não sei se vocês concordam com isso. Mas, atenção, isso não quer dizer que quanto mais, isso aqui foi mesmo que uma flecha no meu coração nessa parte. Isso não quer dizer que quanto mais eu trabalho, mais eu glorifico a Deus. Não é isso. Aqui, meus irmãos, nós como os pais falhamos muito. Nosso sustento, ele não vem, do nosso braço.
mas do Senhor. Um homem bem-aventurado e próspero é aquele que teme ao Senhor. Pais presentes vale mais do que presentes caros. Filhos, eles não precisam apenas de sustento, meus irmãos. Como nós vimos aqui, o pastor falou sobre exemplo, né? Os filhos, eles precisam de exemplos, precisam de caráter, precisam ver um pai que ama a Cristo. A maior tragédia de um lar não é a falta de sustento na mesa, mas a ausência de um pai que não investe em tempo com os filhos. Sabe aquela ilustração do filho chega pro pai, aí pergunta, pai, quanto é que é a sua hora? Ele é tanto. Aí ele vai lá, pega no cofre, aí pai, quero uma hora do seu tempo. É mais ou menos isso, né? Às vezes, nós nos ficamos ausentes completamente dos nossos filhos. A maior herança que um pai deixa para um filho, meus irmãos, não é patrimônio. Quem não já pensou isso, né? Então, vou trabalhar que é para deixar as coisas para meu filho, para ele ter uma vida que eu nunca tive. Nada a ver com isso, meus irmãos. Uma herança que o pai deixa para os filhos não é patrimônio. É piedade, é exemplo, é temor ao Senhor. E o ponto 3 é a esperança que transforma o relacionamento da casa. Vamos ler o versículo 3. Diz assim: a sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da mesa. Tua esposa será como uma videira o quê? Frutífera. Meus irmãos, videira, ela simboliza alegria, fertilidade, beleza, frutificação. Nenhuma videira produz fruto sem cuidado. O casamento floresce quando é cultivado, é cuidado. Não existe casamento forte por acaso, né? Foi sorte aqui. Eu dei sorte. Não existe casamento forte por acaso. Não existe acaso, meus irmãos. Não existe casamento cuidado, né? Não existe casamento regado. Existe casamento alimentado. Mas nesse jardim a qual nós estamos ali cultivando, crescem o quê? Ervas daninhas. Aquelas ervas. Todo mundo sabe que é erva daninha, né? Você planta, tem uma grama ali, tem aqueles matos que crescem, então tudo aquilo no jardim é bem comum acontecer. E no jardim do casamento também, elas crescem. O orgulho, o silêncio, a falta de perdão, as palavras duras, as indiferenças. Esse jardim não é tomado por ervas daninhas da noite para o dia. Ela vai se tomando lentamente quando deixa de ser cultivada, cuidada, podada. E a segunda parte do versículo 3, ele fala da esperança que alcança os filhos. Teus filhos serão como rebentos de oliveira. Meus irmãos, vocês já viram alguma oliveira? Aqui já tem gente até vendendo de caminhão aí, ó. Vi ali em frente os condomínios. Então tá começando a chegar para cá, né? E uma oliveira, ela demora tempo para aquecer. E ela vive séculos. Muitas oliveiras vivem entre 500 e 1000 anos. E alguns dizem que existem oliveiras no Oriente Médio que vivem há quase 2000 anos. Então, elas demoram muito tempo. Assim é o discipulado dos filhos. Não existe, meus irmãos, um crescimento em si hoje, né? Aquele crescimento que você é instantâneo. Você vai, pronto, estou aqui, já cresci. Não existe esse crescimento. Crescimento, ele exige tempo e dedicação. Pais plantam e Deus dá o crescimento. Filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelos discursos. Quem já não falou aquela frase, faça o que eu digo e não faça o que eu? Não funciona, né? O menino sempre vai fazer o que você faz, né? Certo dia lá em casa, eu estava no meu momento ali de raiva, né? De ira. Meu filho viu, aí eu bati na perna assim. Quando foi 5 minutos depois, ele estava batendo, né? Imitando o pai. Então, meus irmãos, o seu filho, ele vai fazer o que você faz.
Não tem jeito. Eu sei que às vezes envergonha a gente em algumas coisas, né? Mas é o que a gente faz. É o que nós fazemos dentro de casa. Quarto ponto, a esperança do lar depende da bênção de Deus. Versículo 4 a 6, esse eu vou esticar mais um pouquinho. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que não, que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. A esperança do lar depende das bênçãos de Deus. Meus irmãos, o salmo aqui ele termina falando de bênção. A bênção não é a ausência de problemas, como eu falei, né? Porque problemas eles vão vir, não tem jeito. Israel ele enfrentava guerras, crises, doenças, mesmo assim Deus prometia sua presença. Deus nunca se ausentou de Israel. Nunca, nunca. O maior presente de Deus nunca foi prosperidade para aquele povo, mas foi a sua presença estar caminhando com eles. Observe a progressão do texto aqui. Primeiro ele fala do homem, depois ele fala do casamento, depois ele fala dos filhos, depois ele fala de Jerusalém, depois Israel, uma família saudável abençoa uma igreja, meus irmãos. É bênção para uma igreja local. Uma igreja saudável transforma aqui uma cidade. E uma cidade transformada influencia uma nação. O verdadeiro avivamento, meus irmãos, não começa nas grandes multidões, os grandes shows, né? Não começa nas grandes multidões. Sob luzes de altar ou de um eco de um templo lotado. Ele tem um ponto de partida muito mais discreto, íntimo e desafiador. O verdadeiro avivamento, ele começa ali na mesa de jantar, no sofá da sala, no quarto, no trabalho, no trânsito. O verdadeiro avivamento começa dessas coisas simples. O avivamento e o discipulado começa dentro de casa. Agora, mais uma vez, uma palavra para os homens, maridos. E os jovens aprendem, né? Vão casar. Maridos, lidere espiritualmente as suas famílias. Ore com sua esposa, ore com seus filhos e, principalmente, peça perdão quando você errar. Não é porque você é pai que você não erra. Então, quando você errar com o seu filho, peça perdão a ele. Isso você vai ensinar a ele que você também não é perfeito e que você erra. Porque ele vai errar também. E quando ele errar, ele vai pedir perdão. Para as esposas, sejam auxiliadoras segundo Deus. Edifiquem o lar de vocês. Sejam mulheres de graça. E para os pais, invistam tempo. Eu sei, meus irmãos, que a vida é corrida, né? O trabalho, ele exige muito de nós, mas nós precisamos investir tempo em em nossa família, em nosso casamento e com os nossos filhos. Precisamos conversar mais com os nossos filhos, conversar mais com as nossas esposas. As telas estão fazendo isso com os nossos filhos, estão ensinando nossos filhos o que nós deveríamos fazer. Converse mais com seus filhos e com sua esposa. Abracem mais. Afinal, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pode ser seu último abraço, não sei. Você não sabe até quanto tempo você vai ter sua esposa, você vai ter o seu esposo ou os seus filhos, ninguém sabe o dia de amanhã. Será que vale a pena toda essa correria? Talvez não. Corrijam com amor. Corrijam com amor. Não seja aquele pai bruto, né? Corrigir com amor não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça. Não, não quer dizer isso. Corrija com amor,
através da palavra de Deus. Discipulem os seus filhos. Eu sei que muitos de nós erramos aqui nessa parte, por conta da correria, né? E deixamos muitas vezes o papel nas mãos das mães, que já é bem corrido e bem cansativo criar os filhos. Então, pais, tire essa carga das mulheres e discipulem os seus filhos, os nossos filhos. E para os filhos, a palavra que eu tenho para vocês é: honrem seus pais. Obedeçam seus pais, aprendam a amar de Cristo desde cedo, como nós vimos aqui, né? A criança sendo apresentada. Então, aprendendo a amar de Cristo desde cedo. Talvez alguém diga: Tiago, minha casa não é assim não. Meu casamento ele está ferido. Meu filho está distante. Minha esposa não serve mais a Deus. Meu marido não quer mais saber de igreja. Tem raiva de igreja agora. Só eu sei, naquela frase, né? Depois vem, faz aquela. Só eu sei o sofrimento que eu tenho passado. Meus irmãos, quero dizer para vocês que Deus sabe também o sofrimento que nós passamos. E Deus, ele não se ausenta. Deus, ele permanece conosco na caminhada. Vamos abrir em Mateus 11. Quando estivermos passando por sofrimento e cansaço. Mateus 11, 28 a 30. Vou pedir que alguém leia para mim aí. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados. Quem não está assim às vezes, né? Cansado e sobrecarregado. E eu vos o quê? Aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado? Quer descanso? Esse fardo que nós levamos não é para nós levarmos. É para entregar a Cristo. Esse fardo é para entregar a Cristo. Por isso que nós estamos sobrecarregados e cansados, porque queremos levar um peso a qual não devemos levar e se entregar a Deus. Está cansado? Quer descanso? Existe esperança para todos nós. Sim, meus irmãos, existe uma esperança. Porque nossa esperança nunca esteve na nossa força, no nosso braço. Porque somos fortes. Nunca. A esperança está na graça de Deus. O mesmo Deus que restaurou Noé, restaurou José, restaurou Ruth, restaurou o filho pródigo, continua restaurando as famílias de hoje, continua restaurando os casamentos de hoje. Irmãos, por fim, eu gostaria de dizer que o homem e a mulher que temem ao Senhor e compreendem que a sua missão ultrapassa o tempo presente, eles estão pavimentando o caminho para as próximas gerações. A graça que hoje inunda a mesa, que acalma as discussões e que celebra a vitória, é a mesma que blindará a mente dos nossos filhos no futuro. Um lar assim, meus irmãos, um lar como esse, ele é um farol de esperança para o mundo. Uma prova incontestável de que quando Deus governa uma casa, a harmonia ela prevalece, prevalece. O amor se multiplica e a graça transborda sem cessar. E para concluir, o Salmo 128 aqui, meus irmãos, ele aponta para algo maior. Se nós formos ler devagarinho, ler, reler, reler, a gente vai contrastar que ele aponta para algo maior. Ele aponta para quem? Para Cristo. Jesus entrou nos lares destruídos. Jesus, ele restaurou casamentos, curou relacionamentos, recebeu pecadores, transformou corações, e isso fica claro na leitura das Escrituras.
Na cruz, Cristo assumiu a maldição do pecado para que as famílias pudessem experimentar a bênção da reconciliação com Deus. A verdadeira esperança no lar, ela não está em técnicas, como eu pesquisei lá no Google, né? Não está em técnicas. Jamais, meus irmãos. Não está em terapia nenhuma e nem esforço nenhum humano. Embora tudo isso possa ter algum tipo de utilidade. A esperança definitiva para um lar sem crise está em Cristo. Nossa esperança é Cristo, meus irmãos, porque nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos ferir, nós vamos ali errar muitas vezes. Vai acontecer isso, mas a nossa esperança está em Cristo. Nosso farol é Cristo. Quando Cristo reina no coração, ele começa ali a organizar a casa, né? A gente está um pouquinho afastado, a gente sente, aí não, precisamos voltar. Então Cristo começa a reinar novamente, e a casa começa a se organizar ali. Hoje, Deus, ele não está procurando, meus irmãos, famílias perfeitas. Tem alguma família perfeita aqui? Alguém tem? Não existe famílias perfeitas. Todos nós erramos, afinal, somos pecadores ainda, né? Então, não existe famílias perfeitas. Deus, ele procura famílias rendidas. Talvez o seu e o meu casamento, ele precise hoje de perdão, de perdão. Talvez seus filhos precisem ver um novo testemunho em nós, em mim, eu e você. Talvez o seu lar precise voltar a ser um lar de oração, um lar de estudo da palavra. Talvez, eu não sei se vocês fazem isso, se vocês falham nisso, porque eu falho muitas vezes. A esperança, meus irmãos, ainda existe. Sempre há esperança, sempre há esperança. Enquanto Cristo é o Senhor da casa, nenhum lar está além do alcance da graça de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Que essa seja a marca das nossas famílias. Não procure perfeição. Não procure usar máscaras, porque afinal todos nós temos as nossas lutas, né? Temos as nossas dificuldades. Precisamos que o Senhor restaure os nossos caminhos. Precisamos andar nos caminhos do Senhor. Então o Senhor, ele não procura perfeição em nossa família. Não está interessante. Afinal, Deus, ele disse que não veio para os sãos, veio para os doentes, né? Deus, ele quer os doentes mesmo, ele se interessa nos doentes, aqueles que confirmam que são doentes, né? Não os perfeitos. Deus, ele não quer perfeição, mas uma vida edificada no temor do Senhor, sustentada pela graça de Cristo e conduzida pelo poder do Espírito Santo. Que essa noite, meus irmãos, assim como esse texto foi um texto, um bálsamo para a minha vida, né? Sabe aquele texto que você precisa ouvir? Então, comigo aconteceu isso. Então, que esse mesmo texto, ele sirva como uma espada de dois gumes, né? Que ele fira, mas que ele provoque mudanças. Precisamos sair daqui mudados hoje, restaurados, e que com esperança de que precisamos muitas vezes mais de Deus do que imaginamos. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa por falhar muitas vezes, ó Deus. Sou grato a Ti pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta todos os dias, Pai. Senhor, que possamos ser pais mais presentes, Senhor. Que possamos inculcar nos nossos filhos a Tua palavra. E que possamos, Pai, temer ao Senhor, Deus, temer a Deus. Ser exemplos dos nossos lares, na nossa comunidade, Senhor. Para que eles vejam em nós a Tua luz, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.